Bom dia. A TV Estadão recebe hoje ao vivo aqui o professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo. A gente vai fazer um debate sobre o atentado de ontem na França, a sede do jornal Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos no coração de Paris. Professor, bom dia. O que lhe chamou a atenção nesse atentado? O que ele tem de diferente em relação aí à série de atentados terroristas que a gente vê no mundo aí, em diversos continentes? O que ele tem de especial? Pelas imagens que estão sendo divulgadas, pelas informações de testemunhas, vai se configurando que foi uma ação de um grupo altamente profissionalizado, né? A calma, a precisão, o conhecimento do local, né? A forma da retirada, com muita calma, né? Então, portanto, isso denota que é um grupo organizado, um atentado que foi planejado, né? Ele, inclusive, os relatos que ele chamava pessoas pelo nome, o prédio me parece que era um labirinto e eles encontraram lá o lugar, falaram o nome das pessoas, né? E a saída deles, né? Porque os especialistas dizem muito isso, que depois de matar 10 pessoas, eles descem, travam um tiroteio com a polícia no centro de Paris, com a AK-47, ainda correm para executar o policial ferido e sai com calma. É um grupo, portanto, mudou o padrão daqueles atentados da década de 90. A gente conversava fora do ar desse padrão de atentados e, realmente, nos anos 70, a gente tinha aí uma série de ataques de homens armados, nesse mesmo estilo, sim, mascarados, que entravam em um lugar. Um exemplo bom é aquele da Olimpíada de Munique, né, contra a delegação, aquele atentado do Setembro Negro, que os comandos entram no prédio, executam, sim, os atletas e saem. Tem realmente esse link, né, com esse tipo de atentado mais antigo? Sim, se parece. A única coisa, no caso de Munique, teve o sequestro, mas se parece, sim, com esse tipo de atentado, que era o padrão, vamos dizer assim, dos atentados europeus da década de 70. Né? Década de 70 e 80, o lugar do mundo que teve mais atentados terroristas foi a Europa. Né? Então, portanto, está voltando a utilizar as armas automáticas e não bombas. Né? Então, isso também tem uma certa precisão, né? Porque, vamos supor, se fosse um ataque, era indiscriminado ali no prédio. Né? Tanto é que eles chegaram, conversaram com uma jornalista que estava saindo, né? Ela saiu, deixou eles entrar e eles fizeram. Então, ao que tudo indica, é uma mudança de pessoas muito bem treinadas. E, professor, a gente vê nos últimos meses na Europa um aumento de popularidade de grupos radicais, especialmente o Estado Islâmico, que atua na Síria, no Iraque. E existe, óbvio que assim, nenhum grupo até agora reivindicou a autoria desse atentado, a gente não sabe exatamente que grupo que a gente está lidando, mas dá para ver alguma relação entre esses grupos que atuam hoje no Oriente Médio, que podem ter, de certa forma, inspirado a esses terroristas de Paris? É possível, né? É possível, inclusive, de que tenham sido treinados, né, por esses grupos. Por isso que eu estou dizendo, o treino, nesse caso, ele é fundamental. Né? Há vários grupos e há, como se diz, as filiais, claro, né, em vários lugares do mundo, ao estilo também que se emprega, mas, de qualquer forma, isso é importante. Há um treinamento. Coisa diferente do homem-bomba. O homem-bomba não precisa de treinamento, né, nesses campos. Esse é preciso, sim. Agora, tudo isso ainda é muito nebuloso. Mesmo o Estado Islâmico, eu não estou convencido ainda que o Estado Islâmico tem algum tipo de objetivos que extrapolam ali a região que eles estão. Né? O Estado Islâmico é um misto de ações terroristas, mas ações de insurgência, porque eles administram o território do tamanho da Jordânia. Por isso que eu tinha pensado mais assim, em uma inspiração, sim, pode, né, nesses grupos, do que efetivamente uma ordem direta deles para agir. Como foi o caso, por exemplo, daquele atentado da Maratona de Boston, sim, que os rapazes ali, eles eram inspirados por uma ideologia jihadista, mas eles não tinham efetivamente um vínculo com um grupo organizado. Né? Agora, como o senhor está falando que esse ataque de ontem foi muito profissional, a gente também já não sabe, sim, se era uma coisa que foi só inspirada, se os caras eram mais vinculados a algum grupo, ou se é um grupo novo. Né? Isso, são várias hipóteses. Algum grupo novo que quer demonstrar força, poder, porque, veja, qualquer que seja o atentado terrorista, ele tem uma coisa em comum, que é o seguinte: mostrar, os terroristas têm esse propósito, que eles são fortes, que eles são capazes
e que o inimigo é fraco. Veja, vamos pensar no que aconteceu ontem. Está demonstrado isso. O terrorismo, infelizmente, está passando essa imagem. Ou seja, que a polícia de Paris, a polícia francesa, não foi capaz de impedir o atentado. Quer dizer, eles fizeram no centro de Paris. Então, fazem isso e esse objetivo mostra o quê? Que as pessoas estão inseguras. Né? Claro. Então, agora, o que é estranho ainda é a não identificação. Porque se fez tudo isso, o terror vive de uma mensagem. Né? E aí reivindicaria o atentado, né? Reivindicaria o atentado. Claro. Então é estranho, essas especulações existem. Até como nós estávamos comentando também, alguns já estão colocando de mercenários que foram contratados. Ou grupos de direita também, de extrema direita na França, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Agora, falando um pouco da logística, né, do ataque, enfim, os caras, os terroristas estavam com roupas de comando, né, aquela roupa preta, com colete à prova de bala, uma AK-47, né, que é aquela metralhadora de uso praticamente de guerrilhas e tal. Num país como a França hoje, que é, enfim, super seguro, você entra num aeroporto, os caras te revistam, mandam você tirar... como é para você conseguir esse armamento, entrar ali com aquelas roupas e tal? Como funcionaria isso, assim? Hoje, quando se diz, né, a gente volta e meia sempre repete, o terror globalizado, etc. Na verdade, o terror hoje é globalizado mais em relação aos meios do que aos objetivos. Claro. Né? Veja só, se nós olharmos o terrorismo na década de 70, 80, como ele era de fundo de ideologias mais universais, ou de direita ou de esquerda... Os nacionalistas, né? Os nacionalistas, os grupos se articulavam entre si. Hoje a articulação é pelos meios. E é o que a gente fala, a globalização permite tanto a circulação de dinheiro como a circulação de armas. Você está apontando claramente esse nível de segurança que existe na França. Mas, por outro lado, a gente sabe que o mercado de armas é uma coisa muito poderosa no mundo e que conecta o quê? Com organizações criminosas, né? com organizações muito poderosas que atuam nesses países. E não seria difícil, então, você pegar ali eu acredito que não. Quer dizer, por isso, dizendo, sendo um grupo poderoso que tem acesso a isso, que tenha recursos, ele vai conseguir. Né? Isso é... Claro, veja, não estamos dizendo que os armamentos não se difundem pela população, de jeito nenhum. A França não vai ter... Mas alguns grupos específicos é possível que eles tenham isso. E professor, falando um pouco assim do alvo do ataque, né, que foi o Charlie Hebdo, que é muita gente, se você for pensar a partir do senso comum, pensa que era um jornal anti-islâmico, na verdade não. Era um jornal de esquerda que é profundamente laico, né, que defendia assim a separação completa do Estado e da religião e criticava não só a fé islâmica, como a católica, a judaica, e publicou uma série de chares aí contra o Papa, contra judeus ortodoxos e tal. Por que escolher esse tipo de jornal, esse tipo de... Foi só pelas caricaturas do profeta ou tinha uma questão aí de ser um alvo fácil? Como é que é isso? Olha, aí são especulações, mas o terrorismo em geral, por vezes, ele escolhe um alvo de forma aleatória. Claro, vou dizer aleatória, tem algum histórico nisso, sim, mas são as duas coisas. Então ele escolhe o alvo e é muito mais importante para o terrorismo a mensagem que ele envia do que o alvo que ele atinge. Claro. Né? Então ele joga muito com a mensagem. Então veja só, nesse momento, qual é há uma mensagem ainda. Ninguém em Paris está seguro, né? Isso, a mensagem ninguém em Paris está inseguro, já começa a especular a Europa. Então não são os jornais, mas não só os jornais. Né? Então, a mensagem é de provocar temor nas pessoas, de fraqueza, vulnerabilidade. E, portanto, eu diria que essa não é a questão mais importante. Se o jornal publicou ou não publicou, se é islâmico, se não é, isso é o menos importante. Mais importante é a reação. Né, que se tem. Até porque essa questão das chaves, apesar de ser latente na sociedade francesa, já tinha perdido um pouco da força. Né? Sim, estava num momento onde isso não estava em debate. Né? Então, não focaria nisso, quer dizer, focaria mais nesses propósitos de aterrorizar, de coagir uma sociedade, de tentar obter adeptos para a sua causa, porque, veja, o terror também joga com isso. Claro. Nesse momento, e nós sabemos o jeito que o governo francês, não só agora, mas vinha tratando as populações na periferia de Paris,
né, do preconceito, né, das prisões arbitrárias. Veja, nesse momento, né, o que o terror aposta? Que ocorra mais isso, né, que a sociedade se radicaliza, que o Le Pen, que a Fronte Nacional venha falar contra para radicalizar. O terror, ele se alimenta do confronto. do confronto. Claro. Então, ele quer provocar o confronto. Inclusive, um tema que está por trás disso é a sociedade francesa tem cada vez mais uma porcentagem de imigrantes árabes tanto da Síria quanto do Maghreb. E a questão dessa adaptação nem tanto dos pais, né, dos imigrantes, mas dos filhos que se sentem um pouco deslocados nessa sociedade, ali dividido entre a herança cultural islâmica e o redor dele, que é muito ocidentalizado. Esse seria, né, o alvo do... Seria o alvo. Eu só acho que não é a questão cultural, ele é socioeconômica. Claro. Porque, inclusive, os estudos que se têm sobre o Islã, né, o islamismo na França, eles dão conta que é um dos países onde o Islã é menos radical, né, no que se refere ao Islã. Mas há uma radicalização nos conflitos socioeconômicos. Então, ou seja, você disse muito bem, os pais, se fosse o Islã, teria muito mais a ver com os pais, claro, que tinham vinculação com o país. Não, tem com aqueles que nasceram na França, mas que vivem na periferia de Paris. E a gente não pode nem esquecer nunca também que a Europa passa por uma crise econômica, né? Sim. Tanto a França quanto outros países têm aí altas taxas de desemprego, uma recuperação lenta, que afeta principalmente os jovens, né, que tem dificuldade de emprego. Então, por aí vai também esse descontentamento, não só dessa parte da população, como também, a gente sabe a Europa como é que é, a parte não islâmica também se ressente um pouco dessa competição. Agora, isso daí e aí claro, que aí fomenta esse discurso anti-árabe, né, anti-islâmico. E aí o que acontece? O grosso dessa população se revolta de outro jeito, vai para as ruas. Então, o ano passado, né, no contexto da ação de Israel em Gaza, houve grandes mobilizações populares em Paris. Então, a grande maioria canaliza esse tipo de revolta, mobilização popular, mobilização de massa. E uma pequena minoria, mas muito ínfima, que se dedica a esse tipo de ação. Aliás, se me permite, há algumas estatísticas sobre terrorismo na Europa que são muito importantes. Claro. O ano passado não houve praticamente nenhum atentado, nenhum incidente terrorista atribuído a grupo islâmico. A grande maioria de grupos separatistas, grupos neonazistas, que perfaz quase 80%, 85% dos atentados na Europa. Então é muito pequeno o impacto disso. Inclusive, o último grande atentado na Europa, pelo menos que eu me lembre, é aquele da Noruega, do Breivik, que era um radical cristão, inclusive, não era nem islâmico, que matou 77 pessoas. E muitas pessoas se apressaram em apontar para grupos radicais islâmicos e se equivocaram, né? É verdade. Inclusive, aquele atentado ainda não está muito bem contado, porque é uma coisa... E o cara alegou insanidade depois do julgamento, né? É muito estranho isso. Quando é grupo islâmico, é grupo organizado, pensado, planejado, etc. Quando é esses grupos mais direita neonazistas, não, é um louco que cometeu um desvario. Estranho, o cara matar aquela quantidade de pessoas também houve um planejamento muito grande. Então é fato que os grupos de direita, neonazistas, etc., estão muito bem organizados na Europa também, né? E eles também praticam o terrorismo. Agora, professor, voltando um pouco para o atentado de ontem ao jornal, o que muda na França com ele a partir de hoje? Se espera um recrudescimento aí das políticas contra terrorismo, qual que a gente espera aí para frente? Eu prefiro dizer mais do que eu gostaria. Eu não sei o que vai acontecer, é difícil. Quer dizer, nós temos alguns dados, como nós estávamos comentando aqui, desse histórico da França, né, que vem nos últimos anos crescendo essa islamofobia, essa rejeição ao Islã ou aos árabes. Tanto é que o fato que a filha do Le Pen está numa das primeiras colocações nas pesquisas de opinião. Mas também há grupos, a França também tem isso, que lutam, né, pela democracia, pela liberdade religiosa e liberdade de expressão. Eu quero apostar que esse grupo sai vencedor, mas eu acho que é
é uma batalha difícil, é uma batalha ingrata. Ontem a gente teve, não só na França, né, como várias cidades da Europa, manifestações de apoio, de respaldo à liberdade de expressão. Cartunistas europeus fizeram charges em homenagem às vítimas, que eram cartunistas também, né? Então, assim, a gente, pelo menos nas primeiras reações das pessoas, né, dos europeus, uma reação mais nesse sentido que você está falando, de defesa da liberdade, do que propriamente de uma islamofobia ali, de um... Esses grupos, sim. Eu não posso ser otimista. É que me pareceu muito espontâneo, assim. Não, é verdade. Não, justamente, essa é a palavra que você usou. Esses grupos, essa é a desvantagem ainda. Agem de forma mais espontânea, os grupos pró-democracia. Os grupos de direita são mais organizados. Então, a reação mais organizada começa a vir depois. Aliás, essa madrugada em Paris, não sei se foi em Paris ou uma cidade na França, não vi direito, uma mesquita sofreu um atentado. Eu vi. Foi na verdade, acho que era uma kebaberia ou uma... foi uma mesquita e uma kebab. E vai começar a ter essas ações, tá certo? Claro. E também essas convocadas pela extrema-direita. Então, eu acho que tentar encontrar, né, esse equilíbrio, mas que não possa comprometer a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Aliás, os islâmicos fazem parte da sociedade francesa. Claro. O policial, isso é bom que se diga, que foi barbaramente assassinado ontem, é islâmico. Era um muçulmano de origem argelina, né? De origem argelina, Ahmed, né, que estava lá pedindo clemência, foi lá e foi morto. Agora, professor, falando um pouco mais da política, né, francesa, como você vê a atuação do Hollande aí nesse episódio? Bom, até agora eu acho que ele está... Porque ele era um presidente super contestado, né? Assim, a popularidade em baixa e tal. Tem pouco tempo. Eu acho que de ontem para hoje, pelo que eu pude ver, as declarações, as atitudes, tem sido bastante equilibrada. Uhum. Né? Tem sido bastante prudente. Eu vi também os ministros, né, cautelosos. E é interessante que isso não se dá no mesmo em parte da imprensa. Não toda a imprensa, mas uma parte da imprensa nos Estados Unidos, fora que se apressa, né, a fazer essa conexão com o Islã. Né? Claro. Inclusive eu li alguns, eu não me lembro agora, mas não são jornais importantes, mas jornais, nas redes sociais, alguns americanos criticando, inclusive o Obama, porque o Obama só falou atentados e não falou atentados islâmicos. Claro. Né? Então, ou seja, o governo francês, até o momento, eu acredito que esteja se portando de uma forma equilibrada. Não sei daqui para frente. E aí, agora a gente já começa a entrar no campo da conjectura, né? Mas hoje continua a caçada, né? Eles já teriam sido localizados, os suspeitos, mas ao mesmo tempo já teve um outro policial num outro episódio que foi morto. O que esperar, assim, agora dessas próximas horas? Então, como eu estava dizendo, uma coisa é o governo, outra coisa é a ação da polícia. Claro. Né? E que o governo nem sempre vai ter ação, controle sobre essas ações. Né? Então, eu temo que no meio, né, desses incidentes, a possibilidade de identificação de pessoas que vivem na periferia de Paris, etc., com terrorismo, seja muito grande e prenda inocente. Inclusive, um dos suspeitos, né, o jovem de 18 anos, já há várias testemunhas, colegas dele, dizendo que ele estava em sala de aula e ele se apresentou à polícia. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. E ele seria, segundo a polícia, ele seria um cúmplice, né? Que teria ajudado. Isso, que ele estaria dirigindo. Mas eu estava dizendo à imprensa e eu começo a temer um pouco isso, porque, por exemplo, um jornal como o Le Monde, né, coloca na primeira página suspeito. Se é suspeito, não vai colocar na primeira página a foto das pessoas, carteira e identidade. Então, eles já estão sendo caçados. Claro. Né? Pode ser que sejam eles, mas a gente não sabe, é preciso muita cautela. Né? E nessas horas, vale muito também fazer uma reflexão sobre o papel da imprensa. Né? Sim. E, por exemplo, o caso que você comentou do policial que foi executado, a gente viu aí indiscriminadamente o vídeo ser reproduzido em redes sociais, enfim, e é uma questão aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Sim. Na hora de... Como cuidar da informação. Claro, né? Eu procurei tentar ver hoje os detalhes disso, então assim, que encontraram uma carteira de identidade no veículo, nós acabamos de falar do profissionalismo, pode ser, um acaso, aparece a carteira, mas enfim, mas essas informações serem importantes, elas são muito escassas, e aí começa a se deduzir.
Então já pegaram o histórico desses dois que estão sendo suspeitos, que são, né? Então, um histórico de envolvimento em ações armadas. Agora, é verdade, pode ser que eles tenham esse histórico e não sejam os autores, né, do atentado. Então, assim, é preciso investigação, é preciso muito cuidado para preservar a liberdade das pessoas e, repito, não fazer essa conexão com a religião, né, com etnias. Isso é fundamental. Como nós já vimos no 11 de setembro, a reação ao terror, infelizmente, pode ser pior do que o próprio terror. E professor, o público brasileiro, né, que é um pouco distante aí dessa realidade de convivência com culturas de outras religiões e tal, que mensagem a gente pode passar aí para, sei lá, de repente evitar associar diretamente terrorismo com árabe, ou com muçulmano e tal? Que mensagem a gente pode ter para evitar esse tipo de confusão, né? Que no primeiro momento a gente, ou por um alto preconceito, ou por uma influência de fora, é possível fazer essa associação sempre, mas é sempre legal deixar claro para evitar... Não, eu acho que é o seguinte, tem duas coisas diferentes. Quer dizer, embora aqui não haja essa conexão com a questão religiosa ou a questão ética, pelo menos no sentido de imigrantes, etc., do Islã, né, não há, pelo menos, esse problema aqui no Brasil, mas há, infelizmente, algo em comum, que é a periferia, né? Claro. Então, isso acaba se identificando, não só o Brasil, América Latina, não só a América Latina, as grandes cidades. Claro. Então, eu acredito que o problema, por exemplo, Paris, é um problema de grandes cidades, né, que se identifica como islâmica, etc., mas não, da periferia, dos excluídos, né? Então, acaba, de uma certa forma, acaba se identificando também com os problemas das grandes metrópoles, né? Que é isso, quer dizer, se a gente pegar aqui no Brasil, né, e nós estamos falando do número de mortes, eu disse aqui, 18 mil pessoas morreram por ações terroristas no mundo ano passado. No Brasil são 50 mil pessoas por ano, são mortas, né, mortas de violência urbana, etc. Então, é preciso, eu acho que o que é interessante você estar colocando, é que é uma luta comum, né? Na verdade, eu não vejo muito diferente, que é lutar pela justiça social, pela igualdade das pessoas, pela uma ação da polícia mais consequente, né? Por ações prudentes, né? Ter calma na investigação. Acho que tudo isso aí são coisas comuns que afeta aqui, afeta Paris. A TV Estadão agradece a presença do professor Reginaldo Nasser, da PUC, que falou com a gente aqui dos atentados em Paris. Professor, se o senhor quiser fazer algumas colocações finais aí, fica à vontade. Não, eu acredito que o fenômeno do terrorismo é um fenômeno que precisa ser olhado com muito cuidado. É abominável o terrorismo. Qualquer pessoa de bom senso ou que é um convívio em sociedade abomina o terrorismo. Mas é preciso entender melhor também que não só o terrorismo é uma das questões que não é o principal questão no mundo hoje. Quer dizer, por vezes, e esse é o objetivo do terrorista, exacerbar isso, dizer que eles são os mais importantes. Dá um peso maior do que realmente Dá um peso maior do que... Acabamos de apontar aqui os números que eu dei, né, de 18 mil no mundo inteiro e 50 mil só no Brasil por homicídio, né? Então, é preocupante sim, mas nós temos que olhar para outras coisas do mundo, que é a desigualdade econômica, injustiça, opressão, que devem ser fatores também importantes para a gente estar debatendo, discutindo aqui. Muito obrigado.